Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos conflitos mais impactantes de toda a história, a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que não só mudou fronteiras, mas que redesenhou o mundo inteiro e deixou marcas que, de certa forma, a gente sente até hoje. Parece até história de filme, né? Mas a nossa questão central hoje é exatamente essa. Como é que um único tiro, um assassinato, conseguiu ser o estopim de uma catástrofe global que arrastou dezenas de nações para a batalha? Pois é, vamos entender isso a fundo. Para a gente entender o porquê de um tiro ter causado tanto estrago, a gente precisa voltar um pouco e olhar o cenário. No comecinho do século XX, a Europa estava longe de ser um lugar tranquilo. Na verdade, era um continente inteiro borbulhando de tensões, de rivalidades antigas, de novas ambições. Era literalmente um barril de pólvora só esperando a faísca certa. E esses aqui são os principais ingredientes que deixaram tudo tão perigoso. Primeiro, o imperialismo. As grandes potências europeias estavam numa competição maluca por colônias, principalmente na África e na Ásia. Era uma briga por recursos e poder. Depois, o nacionalismo que estava pegando fogo. Movimentos como o pan-eslavismo, querendo unir os povos eslavos, e o pan-germanismo fazendo o mesmo com os germânicos, isso criava um clima de nós contra eles. Somado a isso, uma corrida armamentista sem precedentes. Era um período chamado de paz armada, porque apesar de não ter guerra, todo mundo estava se armando até os dentes, o que, claro, deixava todo mundo ainda mais paranoico. E para fechar o pacote, velhas feridas que nunca cicatrizaram, como o rancor da França por ter perdido os territórios da Alsácia-Lorena para a Alemanha anos antes. E com toda essa desconfiança no ar, o que acontece? A galera começa a formar times. De um lado a gente tinha a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha e pela Áustria-Hungria. Do outro a Tríplice Entente, com a França, o Reino Unido e a Rússia. O problema é que esses pactos eram automáticos. Se um país entrasse em guerra, seus aliados eram obrigados a entrar também. Ou seja, a armadilha perfeita estava montada. Uma briga local podia e iria virar uma guerra continental. E agora, chegamos na faísca. O momento exato que fez o barril de pólvora explodir. Tudo se resolve a um único dia, em uma cidade chamada Sarajevo. Um dia que mudou o mundo para sempre. O dia era 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, estava visitando Sarajevo. Foi lá que ele e a esposa foram mortos por Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio que queria ver seu povo livre do domínio austríaco. E essa, meus amigos, foi a bala que deu início a tudo. E o que se seguiu foi um efeito dominó simplesmente assustador. A Áustria-Hungria, revoltada, declarou guerra à Sérvia. Imediatamente a Rússia, que se considerava a grande protetora dos sérvios, começou a mobilizar seu exército. Vendo isso, a Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia. E aí, a França e o Reino Unido, que eram aliados da Rússia, não tiveram escolha a não ser entrar na guerra também contra a Alemanha. Em questão de semanas, a Europa inteira estava em chamas. Muita gente achou que a guerra seria rápida, resolvida em meses. Mas eles não podiam estar mais enganados. A tecnologia de defesa, como as metralhadoras e o arame farpado, era muito mais eficiente que a de ataque. E o resultado disso? Os exércitos literalmente se enterraram, cavando quilômetros e quilômetros de trincheiras. Começava ali a fase mais brutal e famosa da guerra. E entre as trincheiras de um lado e do outro, existia esse espaço aterrorizante, a terra de ninguém. Era um inferno na terra, um campo de lama, cheio de buracos de bombas, arame farpado e, tristemente, os corpos de quem tentava atravessar. Tentar avançar alguns metros nesse lugar era basicamente uma sentença de morte para milhares de soldados. E a vida dentro das trincheiras era um pesadelo diário. As pessoas não morriam só de balas. Tinha o pé de trincheira, uma infecção horrível que apodrecia os pés por causa da umidade. Ratos enormes, que se alimentavam dos mortos, andavam por toda parte. O barulho constante dos bombardeios causava um trauma psicológico profundo, o chamado choque de granada. E, como se não bastasse, foi nessa guerra que começaram a usar armas químicas, como o gás cloro e o gás mostarda, que queimavam os pulmões e cegavam os soldados. Esse quadro aqui resume bem o absurdo que era. Higiene simplesmente não existia. Doenças como tifo e disenteria matavam tanto quanto o inimigo. A comida era racionada, fria e de qualidade duvidosa. E a estratégia era insana. Mandar onda após onda de soldados correndo em direção a ninhos de metralhadoras. O resultado era sempre o mesmo, um massacre. E para a gente ter uma ideia real da escala dessa carnificina, olha só esse número. 300 mil pessoas. Esse foi o saldo de mortos em uma única batalha.
a Batalha de Verdun. E o mais chocante de tudo, depois de quase um ano de luta, ninguém venceu. A linha de frente mal se mexeu. Foi um massacre sem propósito algum. Finalmente, em 1918, depois de 4 anos longos e sangrentos, a guerra acabou. Mas o mundo que saiu dela era um lugar completamente diferente. As transformações foram gigantescas e as feridas bem profundas. Então, vamos ver o que realmente mudou. Primeiro, veio o Tratado de Versalhes, que basicamente colocou toda a culpa da guerra na Alemanha, impôs punições pesadíssimas. Isso gerou um ressentimento que teria consequências graves. Além disso, 4 impérios gigantescos simplesmente deixaram de existir. O alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo. No lugar deles surgiram novos países, como a Polônia e a Tchecoslováquia. E do outro lado do oceano, os Estados Unidos, que entraram mais tarde na guerra, saíram dela como a maior potência econômica do planeta. E claro, o custo humano. Um número que a gente mal consegue processar. Estima-se que 10 milhões de vidas foram perdidas. Uma geração inteira de jovens europeus foi praticamente varrida do mapa. Era uma perda em uma escala que ninguém jamais tinha visto. Na época, a Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras. A esperança era que a humanidade nunca mais repetisse algo tão terrível. Mas, olhando em retrospecto, fica uma pergunta bem incômoda. Será que as condições humilhantes impostas à Alemanha não acabaram plantando as sementes do ódio que só 20 anos depois levariam ao surgimento do nazismo e a uma Segunda Guerra Mundial ainda mais destrutiva? Infelizmente, a história nos mostrou que a resposta foi um trágico sim.